Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Em 2021, gente do céu, promete. A gente aprendeu uma barbaridade em 2020, mas 2021 promete muita coisa boa. Para a gente atrair coisa boa, a gente precisa de gente boa do nosso lado, e é o que acontece sempre aqui no Fala Carlão. Mas hoje eu estou na prateleira de cima da nutrição animal. Aqui do meu lado está a Elizabeth Chagas, que é vice-presidente executiva da Asbram, a nossa querida e poderosa Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. Ô, Beth, obrigado, viu? Feliz Ano Novo! Bom, feliz ano novo. Obrigada, digo eu. Agora, para os telespectadores, vocês dividem tudo isso por dois, porque o Carlão um pouco puxa-saco, tá? Vocês não vão esperando demais, pelo amor de Deus. Vamos lá, Carlão. Ô, Beth, obrigado pela sua Vamos para a presença pauta. mais uma vez aqui. Você é sempre bem-vindo aqui no Fala Carlão. Você e toda a turma aí da Asbram. Muito Esse obrigada. ano, eu queria começar, antes da gente falar de 2021, saber de você como é que foi o seu balanço. A gente falou lá no final lá em novembro, a gente fez até uma semana de nutrição. Isso. Como é que fecha 2020? Qual é o aprendizado que fica antes da gente falar de 2021? Olha, é muito interessante, porque é o seguinte, a gente tem uma visão quando a gente está vivendo, né? Quando a gente está durante o período. Uhum. Depois sempre fica a verdade. A verdade nunca vem enquanto você está atravessando a ponte. Só quando você termina de atravessar a ponte é que você consegue enxergar. Eu diria para você que 2020, em toda a minha vivência, olha que já é longa, que eu já vivi bastante, 2020 é o ano que eu mais tenho que agradecer a Deus por aprendizado. E se as pessoas souberem usar o ano de 2020 como crescimento, eu acho que não tem nada igual. Eu aprendi a ser resiliente como eu nunca fui. Eu aprendi humildade como eu nunca fui em toda a minha vida, porque não tinha como. Eu aprendi a conviver comigo e gostar de mim, porque as pessoas que gostam de si, elas têm muito mais facilidade de viver com os outros. Aprendi que a minha capacidade de trabalhar, que eu achava que era grande, é muito maior do que eu imaginava. Aprendi que a gente pode trabalhar em grupos, estando a quilômetros e quilômetros de distância. E que o grupo não se faz dando a mão, se faz dando as almas. É muito interessante isso, entendeu? E que as pessoas que têm o dom de motivar pessoas, elas sempre farão melhores. Porque não é o fato de você estar próximo, de você estar junto, é o fato de você saber se estar presente, entendeu? Se colocar presente na vida do outro. Então, a tal da empatia, gente, ela transcende. Ela não é só na presença do olho a olho. Ela passa pela câmera, ela passa pelo telefone, ela passa por qualquer canal de comunicação. Então, 2020 eu aprendi que a gente pode tudo que a gente quiser. Mas tem um detalhe: a gente tem que ter muita, mas muita segurança no que está fazendo. Porque as pessoas do bem, que fazem com vontade e para o bem, todas elas terminaram o ano muito bem. Esse é o que eu tenho para dizer de 2020. E 2020, em termos de trabalho, a Asbram é um resumo de tudo isso que eu acabei de falar. A gente veio se preparando, trabalhando muito nos últimos 5 anos. Então, 2020 não nos pegou de surpresa. A gente já vinha num processo de mudança, num processo de trabalhando melhor, fazendo melhor aquilo que a gente sabe fazer. Então, nós tivemos um crescimento de quase 12%, que para mim é uma coisa fora da caixinha, que eu não esperava. Mas por que a gente conseguiu tudo isso? Com falta de matéria-prima, com falta de embalagem, com dificuldade de caminhoneiros, com dificuldade de preços, os preços aumentando, e você tinha que ter respeito pelo seu cliente, com mil dificuldades, porque nós estávamos muito resilientes e todo mundo tinha muita empatia no trabalho. Então, a despeito de todo esse período que nós ficamos trabalhando à distância, nós produzimos tão bem quanto ou mais do que nós fazíamos antes. Então, gente, para mim, 2020, eu agradeço todo dia ter vivido ele. Porque foi algo que eu nunca tinha visto. Aliás, ninguém que viveu nesse último século, né, que está vivo, viveu algo parecido. Você pega um Abílio Diniz, com a idade dele, com a experiência,
ele também tem uma resposta mais ou menos parecida com a minha, porque ele nunca tinha visto nada igual. Então, eu diria para você que ele me preparou muito bem para o que vem pela frente. Não acho que 2021 é um ano fácil. Eu acho que é um ano onde a gente vai usar tudo que nós aprendemos em 2020, mas é um ano difícil para a nutrição, porque nós vamos ter problema, gargalos de matérias-primas, nós vamos ter dificuldade, enquanto a gente não vacinar todo mundo, a gente vai ter dificuldades de movimentações, né? Porque hoje você não pode sair viajando, sair buscando novas alternativas de fontes de produtos. Nós temos que, mais ou menos, usar aquilo que a gente tem hoje disponível. Então, eu acho que 2020 ele vai sedimentar aquilo que nós aprendemos. Quem não passou de ano, quem não fez a lição de casa bem feita, vai ter dificuldade em 2021. Não é para gente pequena. É para gente grande. Deixa eu te falar, a Asbram é muito forte. A Asbram é uma entidade que aprende sempre. E eu queria que você comentasse, está muito em voga hoje, falar de ESG, nessas 3 siglas aí, que está muito em voga, que é falar de meio ambiente, de social, de governança. E eu queria que você comentasse um pouquinho o que a Asbram pensa disso, porque a Asbram, falar em sustentabilidade, a Asbram já vem falando disso há muito tempo. A pecuária é uma atividade muito sustentável. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre como que a Asbram, qual é a pecuária que a Asbram enxerga, que ela sempre enxergou e que agora, mais do que nunca, talvez esteja enxergando uma pecuária sustentável, uma pecuária resiliente, uma pecuária inteligente. Eu queria que você comentasse. Eu estou no âmago da questão. Se você pegar os 2 últimos simpósios nossos, inclusive a gente usou no título a palavra sustentável, né? A palavra moderna, qual é a pecuária do futuro. A gente fala muito em futuro. Por quê? Porque não se admite uma pecuária, né, que o Brasil, que tem um recurso de meio ambiente, um recurso de água, de sol, de luminosidade. E a gente sabe que a pecuária, quando ela é feita, bem feita, ela é carbono, ela dá crédito de carbono, né? Então, é tudo que o mundo quer. A gente faz uma pecuária a pasto, né? Se usa muito pouco, na realidade, o confinamento, é o confinamento de terminação. Então, a pecuária, falar que ela é sustentável, é muito simples. Aliás, a agricultura brasileira, de um modo geral, né? O agronegócio brasileiro, ele é um agronegócio bastante sustentável. E na Asbram a gente vem falando isso há muito tempo. Nós temos um simpósio esse ano, inclusive esperamos, né, que todo mundo esteja vacinado. Se não for esse ano, será o ano que vem, onde nós vamos trabalhar com isso. Eu acho que a gente tem algumas coisas que nós precisamos trabalhar em termos de associações, né? Que a Asbram é muito pequena, quando você pega as grandes associações brasileiras, né, de agronegócio, é fazer valer o Código Florestal Brasileiro, né? Se você pega o Código Florestal Brasileiro, ele é muito amigo da sustentabilidade. Você pega o plantio direto, né? Integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Quando a gente fala em tudo isso, puxa vida, nós estamos falando de uma coisa muito bem feita, uma coisa que é sustentável, né? Eu costumo dizer que que o mundo é uma bolinha, né? Essa bolinha, que eu saiba, não tem nenhum voo saindo de Guarulhos para ir para Marte, para Júpiter, para Urano. Que eu saiba, não existe. Então, a gente tem que cuidar dessa bolinha, porque é só ela que a gente tem e é ela que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, né? E eu gosto muito do conceito de sustentabilidade, que ele diz que quando você fechar os olhos, que você for para o grande espaço do Criador, você tem que ter o seguinte pensamento: eu estou deixando o mundo para o meu filho melhor do que eu recebi. Eu posso dizer para vocês que eu tenho feito muito esforço, mas até agora eu não estou deixando o mundo para as minhas 2 filhas e para os meus 5 netos melhor do que eu recebi. Eu tenho tentado, tá? Tenho tentado na minha vida pessoal e tenho tentado na minha vida profissional. Espero que até o dia que eu feche os olhos eu possa zerar essa conta. Tenho feito tudo para isso. Mas eu acho que a gente está tendo um amadurecimento grande e você pega hoje os veículos de comunicação, você encontra coisas incríveis. Eu peguei a Veja há 2 semanas atrás,
quando fala da fazenda do Penedo, daquela pessoal lá do GTPS, nós fazemos parte do GTPS, nós temos tudo para brindar com isso. Então, eu acho que isso não é um modismo, isso é algo estritamente necessário. E as empresas que trabalham com suplemento, elas sabem disso, entendeu? Nós acabamos de escrever uma cartilha de sustentabilidade na Asbram e não colocamos ainda para uso de todos. Por quê? Porque nós não fizemos ainda os propósitos. O que adianta eu ter uma cartilha de sustentabilidade se eu não tenho os meus propósitos claros e eu não sei ainda se os meus 76 associados vão cumprir os propósitos? Então, nós temos ainda um ano pela frente de discussão para que, quando os propósitos estiverem prontos, eles possam ser executados desde o grande produtor de suplemento até aquele cara que faz pouquinho, mas ele também está nessa casa. Então, essa casa, eu diria para você que ela é pequena, mas ela tem anseios e propósitos muito grandes. Então, a gente já vem mexendo com isso há muito tempo, Café. Para a gente não é muito fácil. E outro dia, conversando aqui com o Alisson Paulinelli, o Paulinelli, como você sabe, como a Asbram apoiou aí Isso, a, nós apoiamos. A a, indicação dele. a candidatura dele ao Prêmio Nobel, né? E ele sempre bate nessa tecla que a gente daqui para... O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o futuro. O que nos trouxe até aqui, ok, beleza. Agora, a gente tem que fazer as nossas lições de casa. E ele fala que a gente já está com tudo na mão, né? E ele aponta duas tecnologias muito importantes que vão fazer esse salto aí de produtividade. Uma, você falou aí, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, e a outra a questão da irrigação. Como é que vocês... Me fala um pouquinho desse apoio que vocês deram ao Paulinelli e também como é que isso se conecta com esses propósitos aí da Asbram. Olha, a gente é muito pequeno. Você sabe que as associações brasileiras de agronegócio, elas são gigantes, né? São muito mais velhas, a Asbram é muito nova. Então, nós apoiamos desde o primeiro momento. Por quê? Porque o Alisson Paulinelli, eu tenho 40 anos de agronegócio. Para mim, tem dois pilares que sustentam o agronegócio. Um é a Embrapa, né? Porque a Embrapa, para mim, cada vez que eu falo Embrapa, eu sinto, assim, passa na minha frente um filme maravilhoso, de onde nós estávamos para onde nós viemos, né? Porque quando eu comecei a trabalhar na Copas, a gente importava carne, a gente importava arroz, importava feijão, importava milho, importava trigo. Praticamente a gente importava a cesta básica quase que inteira. E hoje, quando eu vejo que a gente exporta, né, que nós somos um país exportador, que a gente alimenta 1 bilhão e 600 mil pessoas, ou seja, nós exportamos, né, nós alimentamos um Brasil inteiro e uma China inteira, no fundo, né, porque não é a China inteira, porque a gente exporta para quase 200 países, né? Mas se você pensar que o Brasil é capaz, nesse solo, né, nisso que nós trabalhamos, a gente dá comida para todos os brasileiros, todos os chineses, gente, dá para a gente dormir muito feliz e acordar mais feliz ainda. Então, eu acho que a Embrapa, que fez todo esse trabalho, que estudou, que mandou esses técnicos para fora, que trouxe todas as sementes, né? As sementes da soja, depois fez a soja para ser plantada no Piauí, a soja que vai ser plantada no Maranhão. Isso é uma loucura, tudo isso. E o Alisson Paulinelli é aquele cara que começa isso tudo, né? É o cara que pega esse bastão e leva. Ele merece isso, ele modifica a nossa maneira de viver e comer. Essa é a verdadeira verdade. Então, eu fiz lógico, que aqui todo o pessoal, mas eu pedi muito, a gente conversou muito, eu e o Daniel, que é o presidente, graças a Deus, eu tenho que agradecer aqui publicamente, ele interagiu muito bem, ele está, inclusive, tocando esse projeto do Alisson Paulinelli, impecável. Ele acreditou, porque nós devemos, nós, povo brasileiro, associações de agronegócio, nós devemos a esse homem muita coisa. Então, não é que nós estamos apoiando agora, que ele já foi indicado. Nós apoiamos quando não tinha nada, quando a gente não sabia nem como é que podia botar o dinheiro lá para apoiar, entendeu? Então, nós estamos muito contentes. Porque acredito, Carlos, que, olha, uma indicação se aceita, né? Lá na Noruega, um brasileiro, né? Em mais de 300 países, né? Foram lá e disseram, olha, a gente aprova isso. Isso é para a gente já estar muito orgulhoso.
Eu vou te dizer com toda honestidade, eu estou muito orgulhosa de fazer parte desse projeto. Ô, Beth, não é para menos. Olha, deixa eu te falar, infelizmente nosso tempo já acabou praticamente. Eu queria Acabou, só. não deu nem para falar quase nada. Mas eu só queria enfatizar o seguinte, que a gente está otimista aí, que as coisas vão caminhar bem e que a gente vai ter nosso simpósio lá em novembro, dia 18 e 19. É isso mesmo, Beth? É isso mesmo. Então, olha, Carlão, vamos estar otimista, porque esse ano nós vamos arrebentar a boca do balão. E nós vamos falar só disso que nós falamos hoje aqui. Nós vamos falar de sustentabilidade, nós vamos falar de carne com carbono neutro, nós vamos falar de pecuária moderna, de coisas modernas. Nós vamos falar de 2021, depois desse admirável mundo novo de 2020. E quem sabe a gente ainda pode estar feliz e comemorar um prêmio Nobel para o Brasil, né? Olha só que beleza. Em outubro nós vamos ter o simpósio em novembro. Vocês já imaginaram que festança seria, né? Seria muito bom. Quem sabe? Vamos torcer, né? Vamos ser otimistas. Muito obrigada, Carlão, mais uma vez. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima aqui do agronegócio. E hoje eu conversei aqui com a Elizabeth Chagas, minha querida Beth, que é vice-presidente executiva da Asbram e que até vocês estão vendo aí, montou até um cenário hoje para falar comigo. Gostei demais. Ô, Beth, você está muito chique aí, viu? Obrigado, viu? Não, precisava. Você me dava bronca toda a vida, porque eu ficava segurando o celular. Agora, pelo menos, eu estou sentada aqui, né, toda com a modernidade, né? Já que não estamos na era da modernidade, nós chegamos lá também. Né? Obrigada, Carlão. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. Deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Beth, obrigado, viu? Tchau, querido. Obrigada. Um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!